Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco com vocês. A gente vai analisar o caso de uma mãe. Eu recebi nessa semana, tinha colocado um post, né, que eu ia trazer alguns casos aqui para compartilhar com vocês, alguns casos que chegam e que eu ia fazer aí uma avaliação, né, sobre o meu ponto de vista, sobre a situação. E dar um feedback, dar um retorno para essa mãe, e eu viria aqui compartilhar com vocês. Eu acho que a gente acaba ajudando outras mulheres, né, outras mães que às vezes estão vivendo aí a mesma coisa que vocês, tá? Hoje o tema é musculação e gestante, e gravidez e exercício, né? Tem muito mito ainda da gestante na sala de musculação. E na verdade não tem problema nenhum, é ótimo que a gestante esteja na sala de musculação, que ela se exercite e a musculação vai ser muito benéfica, assim, é um fator muito importante para cuidar de algumas regiões importantes nesse período gestacional e no pós-parto também, né, com as mudanças que vão acontecer aí, certo? Bom, a nossa mãe de hoje, ela tem 36 anos. Vou aqui falando um pouquinho para vocês e a gente vai conversando aqui sobre as questões que ela me mandou exercício que ela faz, me mandou o treino e a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Ela tem 36 anos, é a primeira gestação, está de 22 semanas, então aí já tá no segundo trimestre, né? Ela já treinava antes, então ela me disse que sim, que ela não parou o treino, isso é ótimo, vocês não precisam, tá? Parar o exercício que vocês estão fazendo quando vocês engravidam, não precisa. É claro que você precisa ter autorização médica para continuar a prática e vai ter que adaptar, tá bom? Cuidar da intensidade, essas questões. E aí ela me mandou meu treino na musculação, tá? Entre 1 hora e 1 hora e 15, a gente vai falar sobre isso depois. Dia sim, dia não, então ela reveza, dia sim, dia não, ela vai para a musculação. Ela divide membro superior e membro inferior no treino, faz de 10 a 15 repetições e de 3 a 4 séries aí cada exercício, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Treino para gestante de 1 hora e 15 é demais, é muita coisa, tá? A gente tem alguns riscos aí, inclusive de hipoglicemia, não tem necessidade de grávida ficar tanto tempo em treinamento. Um tempo seguro que eu aconselho você gestante a ficar aí na musculação ou mesmo em qualquer exercício que você esteja fazendo é de no máximo 45 minutos. Eu gosto de trabalhar aí em 40 minutos, eu acho que é um tempo ótimo para essa mãe se exercitar de forma segura, ter os benefícios que o exercício vai trazer e sem comprometer mãe, bebê, articulação, enfim, questões fisiológicas aí que vai acontecer nesse corpo, tá? Então, 1 hora e 15 de treino é muita coisa, não precisa tudo isso. Eu sei que algumas aulas, comercialmente, a gente vende 1 hora, né? Mas 1 hora de treino para gestante é muita coisa, 1 hora e 15 não precisa. 45 minutos no máximo. E quando eu digo 45 minutos, eu tô falando aí do tempo total de treino. Então, tô considerando aquecimento, tô considerando o exercício principal, o treino principal, e tô considerando aí a volta calma, um momento de relaxamento ou um momento de alongamento no final do treino, tá? E aí ela me mandou que ela reveza dia sim, dia não. E aqui a gente pode considerar, ela falou que divide também, tá? Membro inferior e membro superior. Vou te dar uma sugestão. Você pode treinar todos os dias nesse tempo que eu passei para você, não vai ter problema nenhum, tá? Se você treina todos os dias, ok, você dividir membro inferior e membro superior. Mas se você for manter a sua divisão dia sim e dia não, seus treinos dia sim e dia não, intercalando, não tem muito por que você dividir. Eu acho que fica melhor se você treinar aí membro superior, membro inferior, colocar tudo dentro desse treino e aí sim, dividir dia sim, dia não, ou fazer um aeróbico nesse dia que você está intercalando, tá? No seu caso, que é gestante de 22 semanas, fica bem melhor, tá bom? Então, esse ajuste aí você consegue fazer, tá? Faço de 10 a 15 repetições, tudo bem, a gente
poderia mexer nisso, mas tudo bem, de 10 a 15 repetições. O que você precisa tomar cuidado aqui é com a carga, tá? Eu não sei como que isso tá funcionando, mas uma dica é a gestante, a gente precisa tomar muito cuidado com a intensidade de treino que tá acontecendo aí, tá? Não sei se você tem alguém te acompanhando, mas a sua frequência máxima aí a gente precisa manter em no máximo 85%, tá? Da sua frequência máxima, entre 80% e 85%. Uma dica uma orientação, você tem que poder ter a capacidade de, durante o treino, você conseguir conversar, né? Você talvez faça uma pausa aí de uma série para outra um pouquinho mais longa, mas entre o exercício e durante o seu exercício, você tem que ter a capacidade de conseguir conversar. Se você tiver ofegante, sabe aquela coisa? Em alguns treinos a gente aumenta um pouquinho mais a frequência, né? E aí a gente às vezes não consegue nem falar, precisa tomar mais ar, né? Isso de tomar mais ar não pode acontecer com a gestante, tá? Significa que tem muita repetição, a carga tá alta, tá tendo pouco descanso e aí você precisa dosar isso, tá? Então atenção, quanto à repetição tá tudo bem. Mas aí você precisa prestar atenção na carga, que eu não sei como é que isso está funcionando aí, tá? De 3 a 4 séries, você falou que faz cada exercício. Ok também, não tem problema nenhum. O que você tem que pensar é nesse tempo total de treino. A gente daqui a pouco vai falar aqui sobre os exercícios que você me mandou. Eu não sei como que é esse ritmo seu de treino, mas talvez 4 séries para mais de um aqui, talvez a gente vai exceder esse tempo de 40 minutos de treino, e aí você precisa reorganizar. O que eu sugiro? Que você não tire exercício, tá? Então assim, eu vou tirar esse... Não tem nada de tirar, você mantém o que você tá fazendo, só que você diminui a série, tá? Já vai ficar bem legal, tá bom? Ótimo, então aqui ok. E aí ela me mandou os exercícios, tá? Bom, ela dividiu aqui em membro inferior, tá? E membro superior. Então a gente vai para o inferior primeiro. Agachamento. Gestante de 22 semanas. Ok, deve fazer inclusive. Agachamento é ótimo, é um exercício muito, muito, muito completo, básico inclusive. Sumô, agachamento sumô, não sei se você conhece, mas fica como uma opção também, tá bom? Prefira o agachamento livre. Tenta sair da máquina. Eu acho para gestante muito desconfortável algumas máquinas que tem aí na musculação. Então, se você puder fazer esse agachamento livre, eu acho que fica mais confortável, fica mais gostoso de fazer. Pode colocar um pezinho, pode colocar uma carga, mas evita a barra, evita aparelho, porque fica desconfortável. A gente tem ação hormonal aí acontecendo no nosso corpo durante a gestação. A gente tem um pico elevado de relaxina, que deixa as articulações aí frouxas, e na verdade a gente sente mesmo de forma mais desconfortável, é o incômodo, né? Então a barra vai incomodar, às vezes dependendo da posição que você vai ficar no aparelho, vai incomodar. Para o exercício livre, então ok o agachamento, sem problema nenhum, e tenta vir para o agachamento livre se possível, tá bom? Depois, flexora sentada. Ela diz que faz a flexora sentada. Ok, pra gente trabalhar aí a parte de trás da perna, tá bom? Pra quem não conhece muito bem. Ok também, ótimo. Não dá, né, gente, pra gestante ir pra mesa flexora, que é aquele exercício que a gente deita na máquina e não dá, né? Não é uma posição favorável e confortável para a gestante ficar, então não dá, mesa flexora não dá, que é onde a gente deita e trabalha a parte de trás da perna, né, puxando aí a máquina. Então a cadeira flexora, ok, ela não colocou aqui, mas a extensora também, tá, você pode adicionar, e a cadeira extensora é super possível também para gestante. Eu ia falar outra coisa. Outra variação da posição para fazer esse posterior de coxa é em pé mesmo, tá? De repente com uma caneleira, depende aí da condição física e do nível de condição dessa mãe, tá bom? Mas é possível, tá? Esses exercícios de posterior, ok. Leg press, ótimo. Eu prefiro o horizontal.
Acho que fica mais confortável para você se exercitar e acho que também é mais seguro para você fazer o movimento. Então, prefira o leg horizontal, tá bom? Stiff. Minhas alunas não fazem stiff e eu sugiro que você também não faça stiff. A gente tem exercícios que vão trabalhar a mesma coisa que o stiff. Vai comprometer isso que a grávida dá conta bem de fazer, mesmo que seja muito treinado. Eu vi que você já treinava, então provavelmente você já conhece o stiff. As minhas alunas, isso é a minha recomendação e a minha orientação, ok? Não tem nada de errado com o stiff, mas eu acho que a gente tem exercício muito melhor e a gente pode tirar o stiff nesse momento. Deixa ele lá para o pós-parto para depois, tá bom? Então, stiff não. Adutor e abdutor. Use o adutor principalmente para você trabalhar, não sei se você já me ouviu dizer sobre ativação combinada. Então aproveite os exercícios de adução para você se concentrar e trabalhar bastante essa ativação combinada, que é a região abdominal e a região de assoalho pélvico, que se você não treina, você precisa demais, já era para ter começado faz tempo esse exercício, tá bom? Mas dê uma atenção especial para a ativação. E eu gosto de trabalhar a ativação com adução porque parece um exercício complementar, sabe? Eu acho que para iniciar a gestante que nunca ouviu falar de ativação combinada, e mesmo a mulher no pós-parto, ele é mais fácil da gente entender. Então eu gosto bastante e eu percebo que traz bastante resultado com vocês, certo? Glúteo caneleira. Eu vou entender que você trabalha o glúteo, né, aqui naquela posição caneleira, de 4 ou 6 apoios. Não gosto dessa posição para gestante, acho péssima, acho que favorece muito aí a abertura de diástase. É claro que você vai fazer isso um dia é uma coisa, né? Agora, quando você entra numa sequência de treino, que eu vou pensar que você vai fazer isso semanalmente, repetidamente, durante muito tempo, eu não gosto dessa posição, acho que não vai favorecer, tá? Então, e outra questão, a melhor maneira da gente trabalhar glúteo, fortalecer, intensificar, enfim, qual seja o seu objetivo, é com agachamento. Então é melhor, eu acho, tá? A minha orientação. Eu acho melhor passar o glúteo caneleira e colocar mais um agachamento aqui, joga esse agachamento para cima, como um dos primeiros exercícios aqui que você estiver fazendo. Ordem interior, posterior. Eu penso que você esteja fazendo assim. Então intercala ele aqui no lugar do leg press, tira o leg press, coloca um agachamento sumô que vai ficar muito melhor, tá? A gente consegue trabalhar bastante glúteo máximo ali, que vai ser mais importante para você de 6 apoios, fazendo para trabalhar glúteo. Esse exercício vai te ajudar. Quando a gente coloca uma mulher não grávida fazendo o exercício e a gente coloca a gestante no mesmo exercício, a gente consegue perceber muita diferença, mesmo que essa gestante já tenha costume ali em fazer aquele exercício, tá? Aqueles elásticos, a mini band, não sei se vocês conhecem, mas fazer um agachamento com passos laterais com a mini band é muito melhor. Tem sim alguns exercícios que a gente precisa priorizar e algumas regiões que são mais importantes para a mãe aí na maternidade, na gestação e no pós-parto. Diferente de uma mãe que está procurando emagrecer ou procurando algum outro objetivo específico aí, mesmo que seja de estética corporal. Panturrilha, exercício de panturrilha, gosto demais. Cuidado com o exercício na máquina, tanto em pé, por conta do incômodo no ombro, quanto sentada. Na máquina sentada, só precisa tomar cuidado com o tamanho da barriga, com a posição, né? Quando a gente está falando de gestante, a gente precisa pensar em todas essas questões. Tem exercícios na máquina que a gente não consegue apoiar porque ali o aumento abdominal vai atrapalhar, tá? Então a panturrilha deve ser feita, é muito importante. Até a gente está falando da musculação, mas até você sentadinha ali, às vezes trabalhando, você poder elevar um pouquinho aí o pé e a perna, é muito importante para as mães que ficam muito tempo sentadas, tá?
Então, a única ressalva é quanto à posição na máquina. Agora, você pode fazer ele livre também, né? Pega um degrau, algum caixote, alguma posição onde você possa subir e alongar bastante aí nesse retorno de pés e pernas, ok? Então, panturrilha, beleza. Vamos para membro superior agora, tá? Vamos lá. Ela me passou, deixa eu ver meu horário aqui, beleza. Ela me passou supino reto, retinho aqui, não, tá? Mesmo porque você já tá no segundo trimestre isso. E a orientação é para que mães no segundo trimestre já não usem mais a posição supinada, que é a de barriga para cima, tá? Não é uma posição aconselhável. Olha só, deixa eu tentar explicar. A gente tem estudos que vai mostrar aí que existe um tempo que essa mãe pode ficar aí de barriga para cima, ou deitada, ou em exercício, que não vai prejudicar o bebê e nem trazer mal-estar para a mãe. Mas, em algum momento, isso vai acontecer. Então, essa posição supinada, o peso do bebê aí pressiona uma veia importante que passa aí no seu corpo e que vai trazer aí bloqueio de oxigênio, vai impedir aí a entrega pela placenta para esse bebê. Se a gente sabe disso, mesmo que exista um tempo que isso começa a acontecer, por que a gente vai colocar essa mãe nessa posição se eu consigo colocar ela em outra posição para trabalhar a mesma região muscular? Tá? Então, eu sempre penso dessa forma. Existe alguma coisa para substituir e não é limitado. A gente não tem limitação de exercício. Ai, sempre vou fazer esse. Ai, que saco, 9 meses fazendo isso, 10 meses, né, semanas, 42 semanas às vezes. Não é. A gente tem variações, a gente tem possibilidade de... Eu não preciso colocar você para fazer supino reto, tá? Inclina um pouquinho isso daí. Vamos fazer o 45. Pode ser o crucifixo. Pode ser alguma variação aí do supino, tá? Mas não precisa ser o reto. Então, a minha resposta é não. Opta pelo inclinado ou pelo aparelho, tá? O supino na máquina também que é possível, mas sentado, tá? Você vai ficar nessa posição, você não vai fazer ele mesmo na máquina deitado, tá? O problema desse exercício não é a região que a gente está trabalhando, não vai atrapalhar a amamentação, não vai interferir, existem algumas questões sobre isso também, pode treinar parte de peitoral, não vai atrapalhar. Cuidado com a intensidade, como qualquer outro exercício. Agora, a posição supinada, as minhas alunas e a minha orientação é que você não faça, tá? Aí a gente vem para puxador costa, que é aquele aparelho com a barra, que pode ser fechado ou aberto, né? O dela é o aberto aqui, no caso, e ela puxa lá nas costas, não tem problema, tá? E pode ser o puxador frente também. Cuidado com a posição de cotovelo para não ficar um exercício feio e inclinação errada. Cotovelo sempre para o chão. Todo o exercício, do começo ao fim, você vai precisar ativar região abdominal e região de assoalho pélvico. Esse, principalmente, você precisa tomar cuidado para você não jogar força para as costas, né? Já tem algumas questões aí em relação à gestante. E esse exercício, se mal executado, a gente força, abre peito e joga força na lombar. E não é lá que a gente tá querendo trabalhar, tá? Não é lombar, tá? Então, força abdominal não vai prejudicar seu bebê. Quando a gente contrai a região abdominal, não tá prejudicando o feto, ou que possa acontecer alguma coisa ali, não vai acontecer nada, tá? E você precisa fortalecer essa região porque a gente está trabalhando costas, não lombar, tá? Porque o que a gente vê muito na prática é que a gestante vai lá para a sala da musculação, vai fazer costas, e ela vai fazer puxador frente, só que a inclinação do braço está toda errada. Cotovelo pro chão, tá? Pegada certinho, exercício bem... Eu costumo falar que a gente trabalha em quadradinhos no movimento, né? Que acho que é mais fácil de vocês entenderem. Então, braço quadradinho, ângulo bonitinho para executar. E se você vai fazer o puxador costa, você não pode empinar bumbum. Tem que estar tudo alinhadinho, tudo travadinho, porque a gente não tá trabalhando lombar. E o que na maioria das vezes acontece
põe carga errada ou vai fazer mais repetição e aí já não tá dando conta de fazer, aí joga força para as costas e vai sentir lombar. Desenvolvimento, ombro, tá? Exercício para ombro. Pode fazer, não tem problema nenhum. Mais uma vez, cuidado com a carga. Uma variação desse movimento que é muito, muito legal é você poder executar na bola suíça, sabe? A bola conhecida como bola de pilates. É muito legal que você possa fazer esse exercício de desenvolvimento sentada na bola. Para gestante é muito bom. E lembra da tal da ativação aí, tá bom? Então, desenvolvimento, elevação lateral, elevação frontal. Tá tranquilo, pode fazer. Pode ser com pezinho, pode ser com aquela bolinha que tem peso também. Bastão, tem variação também usando bastão, tá? De elevação de braço para trabalhar ombro. Não tem problema nenhum aqui. Certo? Bíceps máquina, que essa aluna faz. É aqui o braço, né? Que ela trabalha braço. Eu tentei lembrar se existe alguma outra posição de trabalho no bíceps na máquina. E eu não consegui lembrar, mas as que eu conheço é um pouco confortável para apoiar a barriga. Penso eu que com 22 semanas tá ok, mas mais pra frente talvez você não consiga mais fazer no aparelho, na máquina, né? Por conta da posição mesmo, né? E não dê... É que não sei se todo mundo conhece, mas a gente faz sentado e entra assim na máquina, né? Então você precisa estender todinho o seu braço e poder puxar. Eu tenho um pouco de receio desse movimento, tá? Dessa pega, digamos assim. Então, de você fazer essa puxada. Não sei como isso funciona, mas se você tem bastante consciência de como fazer essa puxada com a carga, ok, não tem problema. E aí você também pode adaptar com o halter, né? Você pode pegar o peso ali, só fazer o apoio certinho do braço para poder fazer. A variação também é que você pode fazer sentada na bola, no banco, pode fazer em pé e com o pezinho livre ou com a barra, tá? É uma variação. Talvez agora fique tudo bem para você fazer por conta do tamanho da barriga, enfim. Mas mais pra frente, dependendo do ajuste da máquina, não vai ficar confortável. E aí não tá confortável, não tá com segurança para executar, troca, gente. Não faça. Troca o exercício, tá? Porque tem exercício pra gente trocar, sempre tem. Tríceps banco, não. Não acho que tríceps banco é um exercício legal para gestante. É um exercício que a gente apoia o braço ali no banco e vai ali com o peso do corpo, muitas vezes, né? Ou com um pezinho adicional ali para trabalhar tríceps. Nesse caso, eu já mandaria você para a máquina, porque é um exercício super ali no pulley, né? Então, pulley tríceps ali que você faça é um exercício super confortável, seguro, bom de se fazer. Você não precisa inclinar demais o seu tronco, consegue achar uma posição confortável, faz a ativação de abdômen e assoalho pélvico e executa o movimento ali. Não precisa ficar trocando peso, não precisa ficar, enfim. Nesse caso, eu já mandaria você para a máquina, tá bom? E tem a opção de fazer com halter, com peso livre também, tá bom? Atenção, tríceps testa, você não me mandou, mas eu lembrei dele agora. Tríceps testa, não vai usar posição supinada, tá? Faça o tríceps testa com um pouquinho de inclinação, porque aí você alivia todinho o peso do bebê sobre essa veia aí que a gente não quer comprometer, certo? Eu acho que eu respondi todas as suas perguntas, né? Meu cabelo espetado aqui. Acho que eu respondi tudo que você me mandou. Você não me mandou sobre nada de exercício mais aeróbico. Fica como sugestão para você intercalar nesses dias que você disse, treina dia sim, dia não. Se não for possível, diminui um pouquinho o seu tempo de treino, diminui um pouquinho as séries que você faz de todos os exercícios, não precisa tirar se você não tiver problema com o tempo, e você adiciona um pouquinho aí de aeróbico no final do seu treino, tá? Pode ser esteira, pode ser caminhada, pode ser bike estacionária, né? A bike de academia mesmo, paradinha. Bike de rua para você correr aí não é indicado, tá?
Você não me mandou nada de corrida, sugiro que você não faça, não é um momento legal para nem iniciar e nem continuar o treinamento de corrida, a não ser que a gente estiver falando de atleta, tá? Pelo que você me mandou, você não é atleta, você não vive da profissão, né? Então, acho que não vale a pena continuar com a corrida ou iniciar a corrida nesse momento. A gente pode tirar. Ficamos com a caminhada, com o transporte, né? Ou elíptico, com esteira, já falei, com a bike de academia mesmo, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma orientação aqui. Ah, sim, olha, até anotei para não esquecer. Duas coisas importantes. Você em nenhum momento falou para mim da ativação, se você faz ou não. O que eu fico falando aqui para vocês de ativação combinada é de você poder trabalhar a região abdominal sem ser abdômen. Você não me mandou que você faz abdômen. Amém. Que bom. Minhas alunas não fazem abdominal, né? A gente trabalha abdômen, mas não é através do abdominal, é através da ativação. Então você já precisaria ter começado exercícios de fortalecimento abdominal e fortalecimento de assoalho pélvico com essa ativação que eu tô te falando. Então, busque informação e se atente a isso. E outra coisa é exercícios de antebraço, tá? Que ninguém fala, eu não ouço ninguém orientar aí as grávidas ou as mulheres no pós-parto sobre exercícios de antebraço. Toda vez que a gente vai fazer a pega em qualquer aparelho, por isso que eu gosto de trabalhar com a bola, com materiais que a gente possa fazer, vou improvisar aqui, tá? Que a gente possa fazer a pega. É importante para gestante que a gente trabalhe região de mãos e antebraço, tá? Você pode adaptar, inclusive, que vai trabalhar um pouquinho de antebraço também e bíceps. Esse bíceps que você colocou aqui, adicione o bíceps invertido. Então, né, o bíceps a gente faz a pega aqui, bíceps invertido a gente faz a pega aqui e trabalha já um pouquinho de antebraço, tá? E pode trabalhar também aqui dedos, mão e antebraço. É importante... Ai, fica saindo, gente. É importante que vocês façam a pega no movimento, com força, com intensidade ali, pra gente poder trabalhar essa região. A gente ouve muito mães grávidas e no pós-parto reclamarem de dormência, de dor, e aí vai ter a ver com a síndrome lá do túnel do carpo, que é muito comum que aconteça na gravidez, e algumas vão levar isso até para o pós-parto, tá? Então a sugestão é que você também adicione exercícios para antebraço, tá? E os exercícios de ativação como eu passei. Deixa eu ver o que mais aqui. Dias seguidos. E tem opção também, não tem problema nenhum. Se você for treinar dias seguidos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí você divide, né? Então, superior, inferior, superior, inferior. E acho que vale a pena incluir um treino aeróbico aí, tá bom? Tomando cuidado com a sua frequência, tá? 85% da sua frequência máxima, a gente não passa disso. É uma zona de segurança para gestante. Não tem aquela história, que é muito ultrapassada já, de que gestante pode ficar com a frequência até 140 só. Não é assim, não é bem assim, tá? A gente pode aumentar aí. Em atletas a gente chega a 90%, às vezes um pouco mais de 90%, mas aí a gente precisa entender que ela tem toda uma equipe cuidando dela ali, toda uma equipe avaliando, toda a tecnologia para poder identificar até onde pode chegar sem prejudicar o bebê e ela, né? Nem o bebê e nem a mãe. A gente não tem toda essa tecnologia ali ao nosso alcance, mesmo que você tenha o professor personal que te acompanhe na sala de musculação, né? Isso não é possível a gente avaliar até que ponto tem sofrimento fetal ou não. E quando a gente busca exercício na gestação ou no pós-parto, buscando ser mais saudável, trazer melhor condição para essa mãe e para esse bebê, né? E não o contrário, a gente não pensa em performance, em alto rendimento, não tem nada disso. Então, zona de segurança para se trabalhar com a frequência é 80% a 85% no máximo, a gente não precisa mais disso, mais do que isso, tá bom?
E não esquecer daquela história, né? Para que eu consiga ter uma melhor percepção e entender até que ponto isso é intenso para mim, até que ponto eu posso aumentar um pouquinho, em que momento eu preciso diminuir, em que eu preciso parar, tá? Você tem condições de conversar, de manter uma respiração natural durante seu treinamento, tá ok. Tá muito fácil, tá muito leve? Também não é para ser muito leve, muito fácil. Você pode aumentar um pouquinho a carga, pode ficar um pouquinho mais de tempo, pode diminuir um pouco o descanso de uma série para outra, de um exercício para outro. Agora, tá tendo que puxar ar, tá difícil para conversar, não consegue responder alguma coisa, tá intenso, já vai trazer problema e não é o que a gente quer. Exercício é para ajudar. Eu sempre digo para quem me acompanha aqui, para minhas alunas, os extremos são perigosos, então a falta do exercício é muito ruim e o excesso dele na gravidez é muito ruim também, não só na gravidez, né? Então a gente precisa ir do equilíbrio, a gente precisa se movimentar. Acho que já está ultrapassada essa história da gente ter que convencer uma mãe, convencer uma grávida de que o exercício é importante e ela precisa, deve ser indicação se tiver tudo bem, né? Isso já está ultrapassado. O que a gente agora, o desafio agora é selecionar os melhores exercícios para essa prática, porque não é qualquer coisa que a gente pode fazer, precisa de orientação, tá bom? Mais pra frente, tá? Agora aqui, pensando que você daqui a pouco, daqui a algumas semanas, daqui a um tempinho, você tá aí entrando no terceiro trimestre, tá? Vamos introduzir mobilidade de quadril, alguns exercícios para melhor mobilidade. Não sei o tipo de parto que você pretende, mas de qualquer forma ele só vai, o exercício aí, né, nessas condições, só vão te ajudar para o seu momento de parto, independente de qual seja, e a sua recuperação de pós-parto, tá? Então seria legal você incluir aí exercícios de maior mobilidade do quadril. A bola traz uma possibilidade, mas uma adaptação que a gente consegue fazer com a bola suíça, ela é enorme, né? Tem gente que não tem nem onde guardar, mas é você colocar uma almofada um pouquinho alta, né, assim, mais alto que você tiver, ou aquelas não é espuma, como chama aquilo, gente, que senta quando vai viajar? Sabe quando você vai viajar que senta? Não é espuma, não é almofada também, é aquele negócio que a gente enche e que senta lá. Se você tem aquilo, é uma opção, tá? Então você coloca e ele dá um pouquinho de instabilidade, dá pra gente trabalhar um pouquinho aí o quadril e trabalhar o que a gente quer, tá bom? Então é uma boa indicação aí para as próximas semanas, você entrando aí no terceiro trimestre, mais perto do parto, ok? E também, nesse momento, a partir de agora, você começar a pensar um pouquinho sobre a respiração, né? Prestar atenção aí no controle da respiração durante o exercício e se não fazia isso, começar a trabalhar um pouquinho mais, dar uma atenção maior para os exercícios de respiração e ter um controle, né? Uma maior consciência de corpo em relação à sua respiração durante o exercício, tá? Fica como indicação. Falamos sobre exercícios de musculação de membro superior e de membro inferior que ela me mandou aqui, alguns indicados, poucos não, acho que 2 ou 3 aqui que eu falei não, né? Aliás, um só que eu falei não, os outros é não com ressalva, não, 2 na verdade. O stiff e o glúteo caneleira que eu tiraria, tá? Fica como orientação. Mas de uma o treino tá muito bom, tá muito legal. Exercícios importantes e que vão te ajudar aí para cuidar do seu corpo nesse período de transformação de gravidez. Vai te dar um sorte maravilhoso para pós-parto. Não esqueça de você procurar mais informação sobre ativação, incluir exercícios de antebraço, que é importante para mãe gestante. Então, quando a gente está falando aí em treino na gestante, é importante a gente sempre perguntar, né? Como é que tá? Tá tudo bem? Eu tô segura com esse exercício? Se não tiver, pode trocar. A gente tem muita variação de exercício e é possível trocar um exercício pelo outro que seja mais seguro, tá? Eu costumo dizer que não existe exercício errado. Deixa eu ver se eu tô no meu tempo. Não existe exercício errado e exercício proibido, né? Mas existe exercício que vai trabalhar uma coisa e vai prejudicar a outra. E não é o que a gente quer. E período gestacional de pós-parto
é um período especial de treinamento, né? São mulheres que são um grupo especial de treinamento. E aí a gente precisa cuidar de algumas regiões de forma mais atenciosa aí, para que o exercício não venha atrapalhar essa mãe, e sim ajudar, trazer boas condições para que ela passe pelo período de mudança tão grande que acontece aí na gestação e pós-parto. Também, se você tem alguma dúvida ou quer que eu analise aí a sua situação, para que te dê uma melhor orientação, pode me mandar e eu consigo te dar algumas orientações aqui do que for mais seguro para você nesse período. Tá bom? Um beijo, eu vou encerrar, até mais!